O cristão pode usar barba? É o tema do nosso novo vídeo. Sejam bem-vindos a este humilde canal. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Uma vez por outra, algumas pessoas me perguntam, quer sejam da igreja que eu faço parte, outras denominações, fazendo a seguinte pergunta: irmão Paulo César, o que diz a Bíblia sobre a barba? É pecado usar? Quem usa está em pecado? Irmãos, quero fazer aqui uma pergunta para você. Eu faço a algumas pessoas. Para você que está assistindo esse vídeo, a Bíblia é a fonte única e confiável de regras de fé e prática? Se para você a Bíblia for sua fonte única e confiável de regras de fé e prática, ok. Então ela vai nos orientar se é pecado ou não. Se para você a Bíblia não é, também ok. Temos o livre-arbítrio, cada cá escolhe em quem crer, não é obrigado a crer, como diz a própria palavra, não por força nem por violência. Tem pessoas que querem induzir as pessoas a crer, não podemos fazer isso. Simplesmente devemos pregar a palavra do Senhor com amor, com mansidão, com carinho, com respeito, sabendo respeitar as pessoas. Todos querem ter sua crença. Deus deu o livre-arbítrio, não podemos forçar ninguém a nada. Nossa missão é pregar a palavra do Senhor, só isso. Então vamos lá. Então, a princípio, à luz da palavra do Senhor, eu vos afirmo aqui, no começo desse vídeo, que não é pecado o cristão usar barba. Só que algumas pessoas se utilizam de alguns textos dizendo que é pecado. Então, um grande pastor aí, de uma grande denominação, não vou citar nome aqui por questão de ética, ele usa dois textos, dizendo que é um de respeito à igreja. Ou seja, ele fala algumas coisas que normalmente eu não concordo. Respeito, amado pastor, é o ponto de vista dele, porém não concordo, porque não tem respaldo bíblico. Ele citou o texto fora do seu contexto. Algumas pessoas dizem, irmão, por que você não cita o nome? Não, se eu citar nome eu me complico. A questão de processo, enfim, vamos ser éticos. Então eu vou aqui simplesmente pregar o que diz a palavra, citar os dois textos que ele cita e você aí tira as suas conclusões. Você tem discernimento? Você tem o Espírito Santo de Deus? Então pega a sua Bíblia, como eu estou com a minha Bíblia aqui, até marquei os textos que ele citou para não esquecer, vamos ler todos juntos. Então vamos para a Bíblia. Então o cristão pode usar barba? Biblicamente falando, sim. Agora eu vou dar aqui algumas observações, que existem casos e casos, vocês vão entender. Vamos lá. Em primeiro lugar, se você crê que a Bíblia é a sua fonte única de regra de fé e prática, as Sagradas Escrituras, ok, então vamos para a Bíblia. Se você não crê, então você não deveria nem assistir esse vídeo, ou até assistir para tirar suas conclusões e deixar aqui a sua opinião, porque você não acredita. Fato. Então vamos lá. O primeiro texto está em Levíticos, capítulo 19, verso 27. Levíticos, Gênesis, Êxodo, Levítico, o terceiro livro da Bíblia, ou o terceiro livro da Torá. Capítulo, ou do Pentateuco, propriamente falando, que é muito conhecido. Levítico 19, 27 está escrito: não cortareis o cabelo, arredondando os cantos da vossa cabeça. Aí na parte final do texto diz: nem danificarás a ponta da tua barba. Veja a ponta, imagina danificar a barba toda. Tire suas conclusões, ou seja, nós podemos observar que existe uma proibição, quando lemos esse texto, ou uma recomendação. Observamos que quando lemos Levítico, capítulo 19, especificamente no verso 2, essa palavra é dirigida a toda a congregação, ou seja, a todo Israel, não são algumas pessoas. Existe aqui um caso específico, daqui a pouco eu vou frisar, mas a advertência, a recomendação, a proibição de Levítico 19, 27, de acordo com Levítico 19, verso 2, é para toda a congregação, sem exceção, que não deveriam danificar a ponta da barba. Ou seja, o interessante aqui, vamos para outro texto? Olha o que diz mais o texto. Levítico 21, vamos agora pular dois capítulos, estamos 19, 20 e 21. Levítico 21, 5. Não farão calva na sua cabeça e não rasparão os cantos da sua barba, nem darão golpes na sua carne. Levíticos 21, 5. Observamos que já esse texto aqui é para os sacerdotes. Levíticos 19, 27 para todo Israel, toda a nação, podemos dizer assim. Levíticos 19, 27. Já Levíticos 21, 5 fala aqui em especial para os sacerdotes. Então, quer sacerdote, quer as pessoas normais, não poderiam fazer isso. Então, os judeus tinham esse costume, sinônimo de viralidade e honra. Vamos lá. Então, é pecado usar barba? Biblicamente falando, não é pecado. Biblicamente falando, usar a barba. Isso eu falo de uma forma clara, que você pode usar a barba sim. Agora veja que interessante. Algumas pessoas já chegaram a perguntar, irmãos, e sobre os usos e costumes
das Assembleias de Deus que o senhor faz parte. Vou chegar lá. Veja só, doutrina é uma coisa. Usos e costumes ou regras denominacionais é outra coisa. Doutrina é uma coisa, e usos e costumes não é doutrina. Deixa aqui bem claro isso. Tem pessoas que confundem, irmãos. Tem a mente muito fechada, uma visão equivocada. Me desculpe falar isso, mas a verdade é essa aqui. E querem colocar usos e costumes no mesmo patamar da doutrina. Veja só. A Bíblia fala que temos que obedecer aos nossos líderes. Isso é um mandamento bíblico, está lá em Hebreus. Fala que temos que observar a sua maneira de vida, seguir a sua fé, imitar a fé dos tais e tais. Então temos que obedecer sim. Então se fazemos a profissão de fé, estamos ali batizando nas águas para seguir aquela denominação, lógico que temos que seguir aqueles princípios. Se infringir um princípio, estaremos em pecado, porque estamos quebrando uma regra a qual nos submetemos e a Bíblia nos orienta a obedecer. Só que bater o martelo só porque usos e costumes não permitem uma igreja, ok, não permite usar barba, isso é fato. Muitas denominações, em especial a Assembleia. Mas dizer que isto é pecado porque algumas pessoas usam barba, aí, irmão, isso é um equívoco. Isso eu não vou dizer que é uma blasfêmia, né? Seria um absurdo dizer isso. Mas é algo inadmissível e inaceitável. Colocar usos e costumes no mesmo patamar que a doutrina. Não que estou indo contra os usos e costumes da igreja que eu faço parte, mas eu estou sendo sincero com vocês. Não é pecado usar barba. Não é pecado. Agora, se a igreja não permite, você está submetido às regras denominacionais, se você infringir, vai ser um pecado, porque você está quebrando o princípio da obediência a seus líderes. Então, veja só. Então, repito, doutrina é uma coisa. Usos e costumes não são doutrina, é totalmente outra. Veja só. E se o meu líder não deixa eu usar barba? O que é que eu devo fazer? Você tem duas opções. Primeiro, se ele não deixa você usar a barba, você corta a barba, se submete a doutrina da igreja, como se submete às vezes para quem é garçom, tem alguns cozinheiros, alguns estabelecimentos em gêneros alimentícios que não podem usar barba. Eu sou vigilante, então não pode usar barba. Há pessoas que usam, há empresas que até permitem, mas não é permitido usar barba, cabelo cortado baixo, ou seja, não pode ter barba. Aí se eu chegar de barba, eu vou tomar uma advertência, porque estou quebrando uma regra, entenda, há casos e casos. Pessoas se submetem a trabalho, como também submetem às leis da igreja que faz parte, né? A doutrina, essa doutrina que é o principal, e também os usos e costumes, não vou dizer que seja errado não, mas não coloque, pare assim, no mesmo patamar, podemos dizer numa linguagem melhor, usos e costumes no mesmo patamar da doutrina, não tem como. Não estou desclassificando, repito, para depois dizer, irmã, se classificou os costumes, está indo contra a lei da Assembleia de Deus. Não, irmão, estou sendo aqui coerente, prático, objetivo, direto com você. Então veja só, então você tem duas opções, que eu talvez falei. A primeira, você corta a barba e fica em paz. A segunda, você procura uma denominação ou uma igreja que você possa usar barba, se adeque àquela igreja que você acha que se adapta melhor ali. Então vai em paz, irmãos, é melhor do que estar oprimido, triste, melancólico. Então peça a bênção ao seu pastor e vai em paz. Ah, irmãos, está mandando embora da igreja? Tem pessoas que dizem isso. Temos que ter coerência, irmãos, em nome de Jesus Cristo. Estou dizendo que você é livre. Então você tem um livre-arbítrio, está se sentindo não bem porque não pode usar barba, quer usar barba, então vá para outra denominação, fica melhor para você vai estar em paz. Aí outra pergunta, irmãos Paulo César, tem pessoa que já usa até esse tom, quando eu vejo com esse tom, irmão Paulo César, eu já sei que vem bomba, então pode vir, irmão, estou blindado com o escudo da fé. Olha o escudo da fé aqui, a palavra. Não estou falando de regras denominacionais, até cito alguma coisa, mas eu estou falando aqui para vocês a palavra. Tem pessoas que não gostam, então não sei porque estão na igreja, né? Se não gostam da palavra, da Bíblia, o que está fazendo na igreja? Oh Deus, dá sabedoria a esse povo. Jesus usava barba? Posso dizer para você, sim, provavelmente sim. Ele era o nazireu de Deus, também por ser judeu naquela época. A cultura judaica, as pessoas usavam barba, né? Que seguiam a lei judaica, a barba era um sinônimo de honra, virilidade, ou seja, a barba, pela cultura judaica, as pessoas usavam a barba assim. Existe judeu sem barba? Irmãos, pode até existir, mas é muito difícil. A não ser que seja uma pessoa que se converteu recentemente ao judaísmo, de como se converter também ao judaísmo, ou por alguma situação, problema de saúde, enfim, alguma coisa, mas quase todo judeu, podemos dizer que 99,9% usa a barba sim. Então Jesus usava a barba, biblicamente falando, por ser nazireu de Deus e ser judeu, provavelmente sim, posso afirmar a vocês. Agora, irmãos, um grande pastor da denominação, de uma grande denominação, para não citar nome, para não ser processado, que você já sabe que repercutiu, e por esses dias eu lendo a palavra, digo, oh, meu Deus,
Vou trazer aqui a orientação. Quem sou eu? Sou mais um na fila do pão. Mas, assim, quero trazer uma orientação porque talvez seja dúvida de algumas pessoas se o cristão pode usar barba ou não. Enfim, eu vos falei, pela Bíblia podemos usar barba sim. Agora, sim, existe a questão das regras denominacionais que você faz parte, que não permite, é outra coisa. Eu já expliquei aqui, não vou normalmente explicar, percebi que ele fica muito longo e não está remoendo o mesmo assunto. Então, esse pastor ele citou 2 textos. O primeiro texto que ele citou foi, que a gente vai ler, Isaías capítulo 7, verso 20, dizendo que era desonra, quem usava barba, estava na igreja, enfim, aquela ladainha. Vamos para Isaías capítulo 7, verso 20, e dar uma rápida explicação sobre o assunto. Isaías capítulo 7, verso 20 diz: naquele dia, veja que diz o texto, naquele dia, refará o Senhor com uma navalha alugada, que está além do rio, isto é, com o rei da Síria. A cabeça e os cabelos dos pés e até a barba totalmente tirará. Ou seja, Isaías capítulo 7, verso 20, observamos aqui que Deus faz uma comparação com o rei da Assíria, como se fosse uma navalha para cortar, aparar. Observamos a barba, feito eu falei, era um símbolo de honra. Então Deus estava dizendo aqui que ele que estava no controle, Deus ia usar o rei da Assíria para punir, podemos dizer assim, o povo de Israel. Podemos falar isso. Então veja só. O segundo texto que o pastor cita, Ezequiel capítulo 5, verso 1. Abra a Bíblia, como eu estou abrindo a Bíblia aqui, Ezequiel capítulo 5, já é até marcado para a gente ganhar tempo. Capítulo 5, verso 1 que diz: e tu, ó filho do homem, toma uma faca afiada, como a navalha de barbeiro, a tomarás e farás passar por cima da tua cabeça e da tua barba. Então tomarás uma balança e repartirás o cabelo. Então aqui era a predição do cerco de que Jerusalém iria passar, ou seja, aqui seria o juízo de Deus sobre Judá. Uma metáfora que de cortar o cabelo descreve a sua devastação, podemos dizer isso. Não tem nada a ver com proibição das pessoas usarem barba. Respeito o amado pastor, sei que ele tem grande influência, quem sou eu perto dele, irmãos? Mas, biblicamente falando, a Bíblia e seu contexto não tem proibição para que você venha deixar de usar barba. Eu falei, isso faz parte de uma denominação que não permite, ok. Ou você fica, ou você vai para outra denominação que permite e você usa sua barba e fica em paz. Mas se você quer ficar em um trabalho ou em alguma igreja, sempre vai ter alguma regra que talvez você não concorde, mas você tem que se adaptar se você quiser ficar ali naquele trabalho ou naquela igreja. Eu espero ter ajudado você. Então, o cristão pode usar barba? Sim. É pecado usar barba? Não é pecado. Tem recomendações bíblicas para usar barba? Nós lemos aqui vários textos. Apesar de ser na antiga aliança, irmãos, mas temos o livre-arbítrio aqui e não existe proibição alguma no Novo Testamento. Alguém pode dizer, irmãos, o Antigo Testamento é um grande compêndio, tem grandes informações, mas não serve como compêndio doutrinário para a igreja, ok, mas cadê as proibições no Novo Testamento? Não tem. Os apóstolos provavelmente usavam barba, apóstolo Paulo, Pedro, Tiago, Mateus, podemos dizer que todos usavam barba, irmãos. Será que estariam desclassificados para ser ombreiros porque usavam barba? Ô irmãos, vamos ter coerência, feito eu falei, respeito os usos e costumes, a igreja que eu faço parte, a Assembleia de Deus, se utiliza dos usos e costumes, mas não é a mesma coisa que doutrina. Se adaptamos, obedecemos, porque a Bíblia nos orienta a obedecer, sim, mas não é pecado usar barba, irmãos. Quem dizer isto é equivocado. Pode chamar quem for, irmãos. Biblicamente falando, não existe uma proibição de usar barba ou dizer que ter barba é pecado. Isto é um absurdo. Existe a doutrina de Deus, que é a palavra. Isso é a doutrina de demônios, que são das seitas e dos adeptos de Satanás e seus seguidores. Existe a doutrina dos homens, ou seja, os usos e costumes. Então, pela doutrina de Deus, não existe proibição. Pela dos homens, sim. Se você quer estar lá no trabalho ou na denominação, use esses dois paralelos. Especialmente denominação a qual você está inserido ou pretende estar. Então, se proíbe, então se adapte. Se não, siga em paz e vá para outro lugar. Este é o meu parecer bíblico. Não estou aqui afrontando ninguém, querendo deturpar as doutrinas ou os usos e costumes longe de mim, mas estou sendo aqui simplesmente sincero com você. Quer usar barba? Sim, pode. Agora, se a sua igreja não permite, aí você vê. Se adapta para não usar ou se vai para outro canto que você pode usar. Deixa aqui as suas críticas, sugestões, seu comentário. Será um prazer ter a sua interação aqui no canal. Um forte abraço. Que Deus te abençoe.